tarde, pessoal. Hoje, no nosso segundo podcast realizado pelo escritório Belém Pets, nós temos a convidada, a nossa querida Luísa Cota Pimenta, formada em Direito em 2013 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel em Ciências Humanas, mestrada em Ciências Sociais e doutoranda com finalização prevista agora para o ano de 2025. Não podemos deixar de salientar que também especialista em Direito Civil pela PUC Minas. É um prazer, Luísa, ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso dos meus amigos queridos, Fred, Ruth. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho do meu trabalho, das minhas pesquisas. E estou aqui de coração aberto para as perguntas. A Luísa é, antes de mais nada, uma amiga pessoal, comungamos de muitos pensamentos em comum, já estamos lutando pela nossa ordem dos advogados. E hoje a gente queria conversar um pouquinho com você, porque a Luísa é especialista, ela já escreveu 3 livros, participou de 3 livros sobre as questões LGBTQIA+. E a gente vai trazer sobre essa matéria hoje. Luísa, a gente queria perguntar para você a primeira coisa. Quem é a Luísa Cota Pimenta? Acho que essa é uma das perguntas mais complicadas, mas também é uma pergunta muito bacana. Sim, gostaria de agradecer pela pergunta e dizer que realmente é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque a gente tem que falar de si, né? E falar de si, a gente pode acabar cometendo algum erro, ou falando demais ou falando de menos. Mas Luísa é uma pessoa que é muito idealista, que luta pela justiça, que gosta de ver o direito a partir de outras lentes, de lentes mais inclusivas, lentes mais abrangentes, lentes mais diversas, e que faz muitas pesquisas nesse sentido e adora dar aula. Luísa é uma pessoa que adora dar aula, adora o contato com as pessoas. E acho que é um pouquinho assim que eu posso falar de mim, seria isso. Gosta de partilhar os conhecimentos. Gosto muito. Então, Luísa, o que levou nas suas andanças, nos seus estudos, a você escrever um livro sobre a transexualidade? Sim. Eu confesso que, para mim, transexualidade era um tema totalmente fora do meu mundo. Eu não sabia do que se tratava e foi somente durante a faculdade, durante um estágio que eu estava fazendo, que eu fui confrontada com esse tema. Eu digo que assim, a transexualidade entrou na minha vida durante a minha época de formação na faculdade, né? E durante a formação a gente tem uma noção muito idealizada do que vai ser o direito, de que o direito vai ser justo, de que ele vai ser aplicado de forma equânime, não importando se trata de homem, de mulher. Porém, durante esse estágio que eu realizava junto ao Ministério Público, eu me deparei com 2 ações de retificação de registro civil. Uma delas se tratava de um senhor que tinha um nome que causava, né, constrangimento, e o outro de uma mulher que queria retificar o seu nome. O processo desse homem, ele chegou antes pra gente, uma semana antes, e era um processo até fininho, era um procedimento mesmo, e a gente foi orientado a acolher o pedido dele, aceitar o pedido dele e opinar favoravelmente, né? Realmente era um nome vexatório. Era um nome que, né, causava constrangimento para ele, sempre tinha causado, então era claro, né, que ele tinha o direito de mudar. Mas não envolvia transexualidade. Não envolvia transexualidade. Era realmente uma pessoa que tinha nascido homem, se via enquanto homem e se posicionava assim socialmente, mas que tinha um nome que lhe causava constrangimento. Tudo bem. Quase que na semana seguinte chegou um outro processo, esse bem grandão, aqueles processos assim que a gente... Bem instruído. Que a capa tá até estragadinha, né? Surrada, né? Toda surrada, escrita, né? A gente ainda pegou o final, né, do processo físico, né? E daí eu abri aquele processo e percebi que se tratava de uma pessoa que ela tinha nascido biologicamente homem, mas que ao longo da vida dela, como tinha sido narrado na petição inicial, ela começou a se observar enquanto mulher, se sentir mulher e se posicionar dessa forma socialmente. E ela estava pedindo a mudança do nome. E para mim aquilo era uma demanda totalmente justa,
porque ela não é obrigada a carregar um nome que não reflete mais o que ela é, a pessoa que ela se tornou, né? Porque nós todos estamos em constante mudança, né? Só que o processo dela envolvia laudos médicos, laudos psicológicos, estudos, né, psicológicos, muita documentação, uma farta documentação. E aí aquilo me despertou uma curiosidade, eu não entendia por que aqueles dois processos eram tão diferentes. Apesar de haver muita semelhança, que era o desejo. A pessoa queria mudar o nome. Para mim, se ela provasse, né, ali, por que ela queria mudar o nome, era uma vontade dela, para mim é um direito potestativo, é algo da vontade dela. Não deveria ser feita mais prova em relação àquilo. Provou que não tem criminalidade envolvida na criminalidade. E mesmo com antecedentes criminais, porque isso não muda, né? O registro continua ali, com base no CPF, então, mesmo que a pessoa tenha dívidas, mesmo. E aí eu cheguei lá na pessoa responsável e perguntei, eu gostaria de opinar favoravelmente esse pedido dessa pessoa. E aí o que me foi orientado é que eu deveria pedir certidões negativas de diversos órgãos diferentes, sendo que aquele processo já era um processo antigo, que eu observei que ele corria há muitos anos. E aquilo me incomodou muito, porque a gente sabe que essas certidões demoram para serem obtidas, é aquele vai e vem que poderia significar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos naquele processo. E mesmo assim, no final poderia ser, né? Aquele direito não poderia ser concedido àquela pessoa, dependendo da posição do juiz. Então aquilo me marcou muito e eu guardei. E segui a faculdade, mas com aquela sensação de que mesmo com o direito, mesmo com as normas, mesmo com o juiz, a gente poderia ter posições diferentes sobre demandas que eu acredito que eram parecidas. E passaram-se alguns anos, eu me formei, me especializei em direito civil, mas aquilo continuava a me incomodar de uma certa forma, porque preconceito sempre me incomodou muito, observar a vulnerabilidade das pessoas, o desconhecimento delas em relação ao direito, tudo isso sempre me incomodou muito. E aí veio a oportunidade de cursar um mestrado, depois que eu finalizei meu bacharelado em Ciências Humanas, veio essa oportunidade, e foi quando eu conheci o meu orientador, o Rafael Bispo, que em conversas com ele sobre esse tema, ele falou, por que você não fala disso? A gente pode fazer uma intersecção entre direito e ciências sociais, isso é possível. A gente pode fazer isso no mestrado. E foi aí que eu finalmente tive a oportunidade de escrever sobre algo que tanto me incomodava. Eu pude estudar e pesquisar a partir de lentes oferecidas pela antropologia, pela sociologia, de fora do direito, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever livros, pesquisar o assunto, né? E a me desenvolver nesse tema. Interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente, né, nós, os operadores do direito, a gente vê essas disparidades, né? Essas questões que, assim, que deveriam ser tratadas da mesma forma e a gente tem a certeza de que não são, né? É uma coisa muito complexa. Mas a realidade que você vê quando você foi entrevistar essas pessoas deve ter sido um choque, né? Foi um choque. A realidade é chocante, porque as pessoas muitas vezes não conhecem o direito que elas têm. A gente vê as pessoas lutando muito por esses direitos e as portas sendo fechadas. A gente vê muita hostilidade das instituições públicas, dos serviços, né, dos equipamentos públicos. As pessoas às vezes têm medo de procurar o SUS para um atendimento, ser uma pessoa trans, porque ela já imagina a microviolência que ela vai sofrer naquele espaço. A pessoa tem medo de frequentar o cartório agora para retificar o nome dela, porque ela tem medo do que vão perguntar para ela. Então isso é muito sério. Então eu acho que demanda também da gente uma mudança em relação a isso, de sermos mais abertos às mudanças, às pessoas que são diferentes de nós, mas que têm os mesmos direitos. A gente tem que saber conviver com a diferença, sempre incluir, acolher e fazer o máximo possível para defender o direito dessas pessoas. Ser mais empático, né? Eu acho que a empatia é uma das principais coisas que o ser humano precisa voltar a desenvolver, né? Sim. Luísa, conta pra gente como é que se deu a montagem desses livros? Com base, como é que você fez? Você foi apurar em campo? Como é que foi isso?
O meu primeiro livro, que é esse aqui, ele é resultado da minha dissertação de mestrado. E durante a minha dissertação de mestrado, a gente faz a pesquisa bibliográfica, mas o interessante que a antropologia oferece para a gente fazer a pesquisa de campo. Então, a gente ir a campo para ver essas pessoas no mundo real, onde elas frequentam, com quem elas se relacionam, saber mais sobre a trajetória de vida delas. Então, eu fiz várias entrevistas, fiz observação participante, fui com essas pessoas onde elas trabalham. Então, foi muito interessante e foi muito gratificante, porque normalmente as pessoas são tão hostilizadas socialmente e elas se abriram para mim, porque existe muito essa figura do pesquisador que só vai lá fazer a pesquisa e vai embora, né? Que é uma pesquisa hierárquica, uma pesquisa que só busca ali a captação dos dados e vai embora. Mas eu queria realmente conhecer essas pessoas, conviver com elas, saber os anseios delas, conhecer quais eram as dificuldades que elas vivenciavam. E eu acredito que eu consegui captar parte disso e levar para esse livro. Então, nesse livro, a montagem dele foi no sentido do macro para o micro. Eu ofereci o panorama sobre a retificação de registro civil de pessoas trans a partir do panorama legal. Temos a lei de registros públicos, ela prevê algo sobre isso? Não. Como as pessoas fazem a partir disso? Entram com ações judiciais para retificar o registro. Eu olhei muitas sentenças, muitos processos que tinham na internet. A gente vê sentenças absurdas nesse sentido. A gente chega ali até o julgamento do STF na DI 4275, né, de 2018, que permite a retificação de registro civil de pessoas trans nos cartórios. E aí eu analiso também como é essa retificação nos cartórios. Então eu tenho ali uma comparação, como era perante o judiciário e como está sendo perante os cartórios. Também abordo a questão a partir do constrangimento, que é uma chave oferecida pela antropologia das emoções. Como o constrangimento é utilizado pelas pessoas trans no contexto judicial para conseguir a retificação de registro civil. Então, muitas pessoas trans retratam esse constrangimento. Eu cheguei numa festa que mulheres pagavam 10 e homens pagavam 50. Olharam para mim e acharam, pela minha aparência, né, não era uma pessoa que tinha passabilidade, que eu era um homem, mas eu tinha uma identidade com o nome de mulher. Então as pessoas experienciam esse constrangimento e eu tentei demonstrar como esse constrangimento também está presente nas petições iniciais. As pessoas usavam essa linguagem para explicar para os advogados como esse constrangimento perturbava a vida delas, como aquele constrangimento fazia com que elas precisassem o mais rápido possível retificar o registro delas. E esse constrangimento era levado a cabo pelos advogados como uma forma de demonstrar para o juiz, olha, essa pessoa está em sofrimento, essa pessoa está passando por constrangimentos diários na vida dela, porque ela está ostentando um nome que ela não se identifica mais, que ela não deseja mais para si. Então eu também trago isso no capítulo 2, né, essa análise dessas petições mais especificamente. E no panorama que eu digo micro, é uma análise realmente da dinâmica familiar dessas pessoas trans, como elas negociam o nome delas no contexto familiar. Porque se a gente pensa que ao nascer a gente recebe o nome, só que no caso das pessoas trans, quando elas são mais velhas, elas podem escolher o próprio nome. Só que isso não é feito de forma independente pelas pessoas. Elas precisam negociar essa mudança de nome, negociar essa escolha do nome com a família. Porque isso pode significar uma aproximação ou uma separação familiar. Então existem muitas pessoas que me diziam, Luísa, eu escolhi Maria porque Maria é o primeiro nome da minha mãe e eu queria homenageá-la. Então olha como isso traz para perto aquela pessoa que você precisa de apoio. Luísa, eu escolhi Helena porque esse é um nome que os meus amigos sugeriram. Que durante uma conversa eu, nossa, me identifico com esse nome. E o meu núcleo principal de relacionamento é com aqueles amigos. Então você pode tanto aproximar quanto se afastar a partir dessas negociações familiares. Então é isso que eu também trago nesse capítulo 3 do meu primeiro livro. O segundo livro, ele já é uma organização, né, de artigos. A gente lançou um edital junto a uma editora, a editora Devires, e a gente tentou pegar trabalhos de autores, de pesquisadores das 5 regiões do Brasil, para a gente ter essa diversidade. A gente não quer só uma diversidade
de gênero, de sexualidade e direito. A gente quer uma diversidade também regional. Porque é muito interessante saber o que as pessoas estão produzindo nas outras universidades do país, né? Às vezes na região norte, na região centro-oeste, o que essas pessoas estão pesquisando, o que elas estão escrevendo. E esse livro foi organizado com um grande amigo, Caio Pedra. Eu digo que sem ele, esse livro não existiria. Ele é um parceiro que a gente já trabalhava junto antes, né, desse livro ser lançado. Foi uma união, uma parceria muito feliz, porque a gente trabalhou muito, muito forte nesse livro para que ele fosse lançado, para que ele existisse. E ele traz uma variedade de temas muito interessantes. A gente até está com esse livro esgotado na editora atualmente, porque ele está sendo muito usado nas faculdades de Direito, porque ele desmonta muito daquilo que a gente é ensinado na faculdade, né? A gente se frustra muito depois que a gente se forma, ou ao longo da faculdade a gente se frustra muito, porque eu acho que a gente entra com aqueles ideais, né, de que, não, através do direito, nós vamos conseguir um mundo justo, igualitário, né? Mas não é, às vezes não é muito assim. Às vezes a gente tem essa luta que tem que ser feita localmente, a gente tem que se juntar e a gente tem que escrever também sobre isso para que a gente atinja mais pessoas e quem sabe a gente consiga mudar esse direito, né? Então esse livro vem disso. Esse outro livro aqui, ele também foi resultado de um edital, né, lançado pelo Renan Quinalha, pelo Emerson Ramos e pelo Alexandre Bahia, que são pessoas assim, referências em direito, em sexualidade, gênero. Eles são referências pessoais para mim, assim como o Caio Pedra também é. E foi uma honra quando eles selecionaram esse artigo que foi escrito por mim e pela minha amiga Laura Mostar Pimentel, que atualmente faz doutorado na UF. Esse artigo ele é resultado de uma disciplina, né, de final ali de período durante o doutorado, e que eles acharam que seria válido colocar nesse livro. E é um livro que também está fazendo muito sucesso, estou muito feliz. E seria muito legal as pessoas adquirirem para entender um pouquinho mais sobre direitos LGBTI no Brasil. Temos grandes autores também aqui, fora os organizadores que são sensacionais. Luísa, você entende que hoje, vamos falar numa demanda de Juiz de Fora, vamos adestrir, né, deixar restrito aqui a nossa localidade. Você entende que a gente tem profissionais gabaritados, qualificados hoje para entender essa demanda e essa necessidade da população transexual? Olha, eu posso te dizer que atualmente nós temos alguns profissionais já que são super preparados para lidar com essas demandas. Isso não acontecia. Eu posso te dizer que há 5 anos atrás não tinha. Sabe? Era algo muito difícil, até eu mesma ser procurada para esse tipo de demanda, demorou muito para eu me formar, porque eu acho que para você atuar nessa área, não basta você dizer, eu quero atuar em favor da população LGBT. Não é assim. É toda uma empatia que você já disse que a gente tem que ter para a gente compreender como é a vida daquela pessoa, quais são as necessidades delas, porque as necessidades delas são diferentes das nossas. E a compreensão que elas têm do direito delas é muito restrita. Então, às vezes, a gente faz um trabalho até de mais conscientização, a pessoa entende, nossa, realmente eu tenho esse direito. E ela, às vezes, nem precisa do judiciário, mas ela precisa entender qual direito que ela tem. Sabe? Até para procurar um serviço de saúde, para ela buscar uma retificação de nome, para ela pedir a uma empresa, olha, eu quero que o meu nome seja mudado aqui nesse cadastro dessa empresa. Então, é preciso muito estudo, muita pesquisa. É uma área que eu acho que deve ser, assim, explorado pelos profissionais, não explorado no sentido financeiro, mas explorado no sentido que se abra os olhos para a importância dessa fatia das pessoas, porque não só pessoas trans, temos a população LGBTQIA+. Então, cada uma dessas letrinhas tem necessidades específicas e é muito importante que a gente se prepare para isso, que a gente esteja atento e que a gente se coloque para atuar por essas pessoas e faça o melhor possível. E muitas pessoas, eu acho que você deve ter percebido que muitas pessoas
essas pessoas, muitas delas estão perdidas, né? No sentido, não sabe nem qual o local dela, o lugar certo delas no mundo, né? Exato, Muito menos do saber, são sabedores de seus direitos. exato. Isso. E aí, com relação a isso que você está falando, né, essa empatia dos colegas, né, os advogados entenderem realmente o que significa cada uma das letrinhas, né, o que aquilo impacta na vida da pessoa, né, a forma de agir, de atuar. Você diria para gente que a legislação, ela vem tentando acompanhar, a legislação atual, ela vem tentando se adequar a essa realidade que hoje está aí e que deve ser respeitada? Olha, você tocou num ponto que está sendo objeto da minha tese de doutorado, porque a legislação, eu acredito que está muito atrasada. Nós não temos segurança jurídica de fato, nós não temos um estatuto da diversidade sexual e de gênero, como já foi proposto pela Maria Berenice Dias, já foi proposto por diversos, né, em diversos momentos foi proposto isso, até projetos de lei que visam, né, que se torne lei o casamento, né, a união homoafetiva. Então, legislação de fato produzida pelo legislador, pelo Congresso, nós não temos, e temos muita dificuldade com a composição atual do Congresso Nacional nesse sentido, para que passe esse tipo de legislação pela diversidade sexual e de gênero, passe no Congresso. O que a gente tem atualmente são decisões, então as pessoas estão vivendo à base de decisões, de provimentos de Conselho Nacional de Justiça, provimentos de tribunais. Então, eu digo que existe uma insegurança muito grande nesse sentido. A gente não tem uma legislação favorável. Claro, nós temos uma Constituição excelente, mas a gente tem que ter algum outro dispositivo para a gente combinar com essa Constituição, para a gente fazer uma leitura constitucional desse outro dispositivo, mas atualmente a gente não tem. Então, que a gente tem um acúmulo de demandas, que a gente observa, assim como foi a união homoafetiva, foi um acúmulo de demandas ao longo dos anos que levou o STF a ter que decidir sobre aquela matéria, né? E emitir uma decisão que valha, né, para todos. A mesma situação foi com as pessoas trans para retificação de nome. Você diria que hoje a gente vive numa legislação, uma forma de agir mais pelo costume, vamos dizer assim, o costume. As coisas estão acontecendo e aí não precisa se decidir de alguma forma, Sim. porque a população precisa de uma estabilidade. Sim. E aí é que os tribunais vão lá e dão algumas decisões que passam a ser súmulas e tal, Exato. mas sem legislação específica. Exato, exatamente. Em relação à legislação, eu digo que é uma insegurança muito grande. Então, é por isso que a posição do advogado é tão relevante, porque é o advogado que vai levar essas demandas para elas serem apreciadas pelo judiciário. Então, por isso que a gente precisa que os advogados estudem sobre esse tema, busquem interagir com as pessoas, compreender, serem mais empáticos. O que você disse é fundamental, entenderem que a nossa sociedade ela é diversa e a gente tem que atuar por essa inclusão, que seja pelo judiciário, a gente tem que compreender isso e atuar em nome dessas pessoas. Eu vejo que o nosso país é um país conservador, né? Sim. E o estado de Minas ainda é pior ainda que muitos dos estados do país, porque somos mais conservadores ainda. Nossa educação é conservadora. Sim. E quebrar com esse paradigma não é fácil. Não é fácil, até porque o direito, ele é muito masculino. O direito, vamos observar, o direito é produzido, as leis são produzidas, não o direito, mas as leis, do ponto de vista formal, são produzidas por homens, né? Uma maioria de homens. Então, você imagina, atualmente a gente já teve um revés, imagina uma proposta legislativa que você retira o direito da mulher de abortar em caso de estupro. Né? Isso aconteceu agora. Né? A gente tem um projeto desse atualmente no Congresso Nacional. E a gente observa pela imagem, né, são vários homens falando sobre aquilo. Então, da mesma forma, em relação à população LGBT, nós temos vários homens legislando sobre aquele tema. Mas sem conhecer propriamente dito. Mas sem conhecer, sem se colocar na posição daquelas pessoas, entender o que elas vivem diariamente, somente pelo interesse de reforçar uma posição política, uma posição, né, que não tem a ver com a justiça social, que não tem a ver com o ponto de vista social, de inclusão, de diversidade. Como que você vê
a população LGBTQIA+, frente à família, a sociedade, a família, a estrutura? Olha, eu tenho muitos casos que eu conheço, assim, felizes, de pessoas que as famílias foram totalmente abertas, que aceitaram os filhos. Não é nem uma questão de aceitar, mas acolheram, porque são seus próprios filhos. Mas a gente também tem casos muito tristes, né, de pessoas que são expulsas de casa, pessoas que não recebem um apoio familiar, pessoas que às vezes têm que mudar de cidade, mudar de estado, porque não é aceita para aquele núcleo familiar, às vezes não é aceita pela comunidade em que ela vive. Então é algo que a gente ainda tem que trabalhar muito para que as pessoas entendam que a gente tem que aceitar, são filhos, são irmãos, são mães, não existe essa questão, esse preconceito, ele é muito ruim, ele causa muitas separações familiares, eu acho que é algo muito negativo, então a gente tem que trabalhar até conscientizando, às vezes tem alguém, algum amigo, olha, nossa, acabei de descobrir que eu tenho uma filha que é lésbica, um filho se descobriu gay, uma filha que é trans, a gente trabalhar também com esses amigos, a gente conversar com essas pessoas, se colocar como um amigo mesmo para ajudar. Falando, olha, vamos lá, então vamos tentar entender isso juntos, vamos, né, buscar estudar, para entender realmente, acolher. Esse acolhimento ele é fundamental. Eu digo que ele é a diferença entre a pessoa ter uma carreira, ela conseguir terminar os estudos e ela não conseguir terminar os estudos. Porque o apoio da família é a família que vai defendê-la na escola, quando ela sofre um preconceito. É a família que vai apoiá-la quando ela estiver procurando emprego. Não vai lá, procura emprego. Não vai lá, faz a faculdade. Porque a gente observa, principalmente em relação à população trans, que as pessoas não conseguem terminar os estudos, que as pessoas não conseguem ter uma faculdade. Fazer uma carreira. Fazer uma carreira. E elas não têm um trabalho estável, não têm uma renda estável. E isso dificulta muito, porque você imagina, a pessoa já sofre discriminação por ser quem ela é, por se identificar enquanto pessoa trans, e ela recebe também esse preconceito na hora de uma contratação no mercado de trabalho, quando participa de algum curso. Então é fundamental o apoio da família nesses momentos, para incentivar, para lutar mesmo por essa pessoa. Eu acho que hoje, de uma forma muito superficial, eu acho que as pessoas que têm, né, que se enquadram nesse núcleo do LGBTQIA+, né, os transexuais e tudo mais, eu acho que hoje, eles, de uma certa forma, eles atuam mais no campo como é que eu vou explicar? Mais autônomos, né? São poucos que conseguem fazer uma carreira dentro de uma empresa. Isso, são profissionais liberais. Você vê muitos no ramo da beleza, né? Salões e tal. Mas você vê, fica de uma certa forma à margem da sociedade, né? Não consegue essa integração. São pouquíssimos que você vê conseguir chegar a um patamar dentro do judiciário, como um juiz, como, né? São pouquíssimos que a gente vê conseguir isso. Até mesmo nessa área, eles têm certo preconceito para fazer uma clientela, né? Porque tem gente que, quando se depara com uma pessoa dessa, tem um preconceito, né? E esse preconceito não deixa ela se aproximar. Não quer conhecer a pessoa, acaba jogando o livro pela capa. Pois é. E a gente tem que ter noção de que, num levantamento feito pela ANTRA, 90% das pessoas trans trabalham com o mercado do sexo. Então, daí, a gente observa que são pessoas que têm uma renda instável, que talvez não tenham tido outras oportunidades. Então, imaginar, nossa, somente 10% dessas pessoas têm outros tipos de trabalho, né? Atualmente, a gente teve uma primeira aluna lá da UFTF, da psicologia, que se tornou doutora, uma mulher trans que se tornou doutora. Isso foi ano passado, foi outro dia. Então, a gente ainda vê muito poucas pessoas, muito poucas pessoas trans chegando em espaços de poder, em espaços de decisão. E a gente tem que olhar para isso também e ver qual que é o nosso papel enquanto sociedade. O que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para pressionar os entes públicos, para pressionar os equipamentos públicos, para pressionar as autoridades, as instâncias, para poder incluir, para poder trazer as pessoas para esses espaços. Elas têm que também ter poder de decisão
sobre os futuros, né? O futuro da cidade, futuro do estado, futuro né, da vida delas mesmo. Verdade. Luísa, conta um pouquinho pra gente como é que ocorre esse processo da mudança de nome nas pessoas trans. Sim. Atualmente, depois dessa decisão, né, do STF em 2018, foi autorizado que as pessoas trans façam a mudança de nome e de gênero diretamente nos cartórios. Então, atualmente, elas têm que aparecer nos cartórios com vários documentos, são documentos, por volta de 18 documentos que estão enumerados no provimento. Elas têm que preencher um requerimento nesse sentido, né, colocar os dados pessoais, que desejam retificação de nome e gênero. Elas entregam essa documentação, esse pedido, e comparecem aos cartórios depois para buscar esse documento, né, essa certidão alterada. Claro que existe a questão das custas, né? As custas têm sido um grande impedimento para essa retificação de registro civil, porque se a gente levar em consideração os dados que eu apresentei agora há pouco, de que 90% das pessoas estão no mercado do sexo, a renda delas é muito instável. Então, como que elas vão arcar com custas de 500, 600, 700 reais, quando aquilo pode ser o que elas conseguiram no mês, né? Então, essa é um gargalo muito grande. E ano passado a gente teve a edição de uma lei que ela prevê a gratuidade para pessoas, né, que estão vulneráveis economicamente. Mesmo com essa previsão, a gente tem tido muita dificuldade com os cartórios em Belo Horizonte, a gente já ouviu falar, e em cartórios em Juiz de Fora, para que as pessoas façam valer essa gratuidade. Porque, por exemplo, teve o caso de uma moça que apareceu no cartório, ela tinha um iPhone, e o oficial simplesmente disse, não, você tem um iPhone, você tem condição de pagar. Não. Então as pessoas estão sendo obrigadas a procurar a defensoria pública para pedir aquela certidão ali de que ela é vulnerável economicamente, de que ela não pode pagar por aquilo, para ela apresentar perante os cartórios. Então a gente vê que mesmo com a mudança do procedimento judicial para o cartorário extrajudicial, outras dificuldades surgem. Resistências são criadas. E são resistências. A gente observa, por um exemplo, eu mesma fui chamada por uma pessoa num espaço que eu não precisaria atuar enquanto advogada, não precisaria atuar num cartório por uma pessoa. Uhum. Mas essa pessoa me chamou, falou, Luísa, eu preciso que você vá comigo no cartório porque eu tenho medo de sofrer transfobia lá dentro. E, assim, é algo inimaginável pra gente. A gente simplesmente entra no cartório, a gente entra num posto de saúde, a gente entra no hospital, a gente não fica tendo essa ansiedade, a gente não tem esse medo. Por outro lado, a gente vê uma pessoa que já passou por isso tantas vezes, que ela, quando ela te conhece, ela, nossa, Luísa, vai lá comigo? Eu, claro, vou com você sim. E a gente foi a esse cartório, ela entregou os documentos para retificação, e depois ela me disse que uma entrevista foi marcada nesse cartório. E eu não entendi o motivo, porque não existe previsão de entrevista nesse tipo de procedimento. Ele é um procedimento que depende apenas da vontade da pessoa e de prova documental dentro do que é pedido pelo provimento do CNJ. Nada fora disso. Não existe previsão de entrevista. E a gente foi lá, a gente compareceu, a gente entrou numa sala com uma oficiala e ela começou a fazer algumas perguntas de se a moça ela tinha certeza que ela queria mudar o nome dela, como se fosse algo que desse pra mudar, tipo, eu vou te convencer. Sim, que fosse cambiável. Ela acorda, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Como se fosse algo. Nossa. Se ela tinha certeza, porque ela não poderia voltar atrás. A gente sabe que não é dessa forma. Levantou vários tipos de suspeições, no sentido de que, não, eu ouvi falar que não sei aonde aconteceu um estelionato. Mas aí eu disse, o CPF da pessoa continua o mesmo, né? Então, qualquer tipo de registro que exista em desfavor dessa pessoa, mesmo que ela tenha antecedentes criminais, aquilo lá fica registrado, o CPF dela não muda. Então, a gente vê que as barreiras são criadas a partir de uma certa ignorância mesmo social em relação a esse tema. Você cria muitas dificuldades e cria uma lógica procedimental que se baseia na suspeição sobre a idoneidade daquela pessoa. Será que ela está mudando de nome para fugir de alguma responsabilidade? Será que ela está mudando de nome para ela cometer um crime?
Na verdade, assim, aplica-se a Constituição às avessas, né? São considerados quem Sempre eles são os acusados, né? Na Exatamente. verdade. Então a má fé se torna presumida ao invés de, né? A gente sabe que a Sim. boa fé, ela é presumida. Presumida. Agora não, no caso é a má fé Nesse para caso é a eles, má né? fé. Luísa, hoje, para haver essa mudança, é necessário ter feito a cirurgia de mudança sexual? Então, é uma pergunta super importante, porque até 10 anos atrás, as pessoas tinham que se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual para terem o seu direito de mudança de nome e gênero aprovado pela justiça. Então, isso é uma exigência da justiça. Mas aí você pensa, tem pessoas que não querem mudar a sua genitália. Então, isso não é algo obrigatório. Tem pessoas que às vezes não têm condições de saúde de se submeter àquela cirurgia. É uma cirurgia muito arriscada, é uma cirurgia que tem muito invasiva, que tem uma recuperação muito longa, muito difícil. Então, pelo menos já houve essa mudança, essa dispensa da realização da cirurgia, mas ela aconteceu assim, muito recentemente, há 10 anos atrás, a gente teve essa mudança, né, de paradigma. E agora, com a mudança nos cartórios, você não precisa ter feito nenhuma cirurgia. Se trata de uma questão de vontade pessoal da pessoa, se ela deseja ou não realizar essa mudança corporal. E não mais uma imposição, né? Absurda. Absurda. Você vê, Luísa, políticas públicas de inserção dessa população na sociedade? Olha, nós temos, eu acredito que políticas públicas muito esparsas e elas dependem muito da administração municipal, por exemplo. Aqui em Juiz de Fora nós temos, né, uma comissão municipal, né, de direitos da população LGBT, o que já é muito importante, né, que foi um projeto assim, gestado, produzido realmente por pessoas LGBT, de acordo com necessidades em relação a ensino, a turismo, a cultura, saúde, equipamentos públicos. Então, a gente vê essa questão das políticas públicas muito dependendo realmente da gestão municipal. Nós temos também políticas, mas aí políticas que vêm de empresas. Existem muitas políticas, muitas parcerias nesse sentido que são feitas a partir de empresas privadas, que têm programas de formação. Por exemplo, em São Paulo nós temos uma formação ali do SESC, né, SES ou SESC, com uma associação de população LGBT, que forma pessoas no ensino técnico para que elas entrem no mercado de trabalho. Então, ainda são muito esparsas essas políticas, essas iniciativas, e elas são muito importantes para essa inclusão das pessoas na sociedade, para aumentar essa participação, a permanência no ensino, uma facilitação da frequência ao serviço de saúde. É muito importante esse treinamento também, de a gente não ter políticas públicas somente de inclusão, mas assim, de treinamento dos servidores públicos. Quem vai fazer aquele atendimento? Para a gente não ter relatos como aquele da moça que me procurou, que me disse, eu tenho medo do que vão dizer para mim, eu tenho medo de sofrer transfobia, eu tenho medo de sofrer LGBTfobia naquela instituição. Capacitar o servidor, né? A capacitação é fundamental. E acaba essa capacitação, o que acontece? Acontece como acontece no judiciário. Cria-se mais embaraços para fazer uma mesma coisa, então os procedimentos vão inchando e nada anda. Exato. Era isso que a gente observava, os processos, no caso, enormes, pessoas sendo tratadas pelo nome morto, né, por um nome que não refletia elas, né, intimações, ela era intimada pelo nome morto, não era intimada pelo nome com qual ela desejava ser chamada. Então a gente precisa dessa mudança realmente em todas as esferas mesmo. Isso, na verdade, que reflete, assim, que muitas pessoas já veem, né, que a sociedade, para os órgãos públicos, nós somos os números, não somos pessoas mais, nós somos os números que têm que resolver aqueles problemas. Não são problemas, não são mais das pessoas, mas são dos números, do CPF das pessoas. Exato. Luísa, fala pra gente um pouquinho alguns direitos e deveres mais básicos da população LGBT. Olha, em relação à frequência nos equipamentos públicos, as pessoas têm o direito no SUS,
de serem tratadas pelo nome social. Muitas vezes as pessoas não retificaram ainda o nome, né, o nome civil, né, o nome com o qual elas foram registradas, elas não modificaram, mas elas ostentam nomes sociais. E elas têm direito tanto a carteirinha com o nome social, quanto a ter esse nome social respeitado. Então, perante o SUS, perante as instituições de ensino, perante a própria Receita Federal, né, você pode ali pedir, né, a mudança do seu nome social, colocar o seu nome social ali. Também em relação ao direito de pedir a cirurgia, né, de ter esse acompanhamento do processo transexualizador pelo SUS. Em Juiz de Fora a gente já tem esse serviço sendo feito pelo HU, então as pessoas fazem as consultas que são necessárias, o acompanhamento necessário para o preparo para a cirurgia, e tem direito, né, de fazer essa cirurgia quando for, né, desejo delas de fazer. O direito, né, de retificar o nome, que é muito importante, né? A gente também tem um direito que é muito disseminado, mas o direito da união homoafetiva, da adoção por casais homoafetivos, e dentre outros diversos, mas reforço, são direitos conquistados a partir de decisões judiciais, são decisões que vêm de provimentos, que vêm de resoluções, às vezes até da própria população carcerária, né? A população LGBT tem direito a alas separadas, né, nas instituições carcerárias, mas ainda não temos uma legislação produzida pelo Congresso Nacional que fortaleça e que dê segurança jurídica a essas pessoas. Você poderia informar para a gente se existe uma legislação ou alguma coisa que determine a idade mínima para usar o nome social, ou até mesmo pedir a retificação? Eu acredito que aí deve seguir a lei civil, que vai ser a partir de 18 anos. Mas e com relação à questão do nome social? Um menor que se encontra nessa situação, ele tem esse direito garantido? Olha, em relação ao nome social, a gente tem que fazer essa diferença. A gente pode pedir uma carteirinha, a emissão de uma carteirinha com nome social. Mas o nome social, a pessoa já pode usar aquele nome há muitos anos, desde criança. Eu tenho vários relatos de pessoas, né, que eu entrevistei, que já tinham nomes sociais entre a família, né, que elas já eram chamadas por esses nomes no seio familiar, entre os amigos, entre os colegas, mesmo que aquilo não acontecesse no colégio, né, antigamente, há 20, 30 anos atrás, mas elas já tinham esse nome social respeitado entre os familiares. E existe essa opção, a partir dos 18 anos, de a pessoa, né, ter a carteirinha com o nome social, e também a partir dos 18 anos ela pode fazer retificação de registro civil. Então, é um direito a partir dos 18 anos. Agora, a gente tem que lembrar da população trans não binária. Porque em relação à decisão do STF, nós temos muito claramente que pessoas trans, homens e mulheres, podem pedir a retificação de nome e gênero. Mas a gente ainda tem uma lacuna em relação às pessoas não binárias. Para elas, não existiu menção nessa decisão do STF. Então, se entende que elas ainda teriam que entrar com processo judicial para pedir a retificação de nome. E eu tenho conhecimento de alguns mutirões que têm sido feitos no estado do Rio para as pessoas trans não binárias, para que elas entrem na justiça através da Defensoria Pública, mas para que esses processos corram de uma forma mais célere, porque, né, a partir desse entendimento de que se trata de um direito contestativo e reunindo a documentação necessária, se trata de um juiz apenas deferir realmente aquele pedido e conceder essa retificação. Hoje, os pais podem optar na hora do registro, né, da criança, do filho, da filha, em não declarar o sexo da criança? Sim, isso é possível, tem sido possível, né, na declaração de nascido vivo. Aí existem questões assim, em relação à terminologia, né, de que se coloca um espaço em branco, se coloca um X, se coloca algo assim, porque a gente tem que pensar no caso das crianças que são intersexo, né? Porque antigamente, diante de um caso ali de uma criança com uma genitália ambígua, né, se operava imediatamente aquela criança, né, para que no caso ali ela se tornasse uma menina, né, para facilitar o trabalho dos médicos. Os médicos, muitas vezes, naquele aquele ímpeto de resolver o que às vezes não é um problema, não se trata de um problema, mas dizia, né, aquilo era um problema médico, né, se considerava um problema médico, se passava para os pais de que era necessária a operação. E os pais, sem informação, né, sobre aquele tema, muitas vezes,
aceitavam esse tipo de cirurgia. E hoje a gente observa que muitas pessoas intersexo depois descobriram, né, que não queriam ter sido operadas, não desejavam terem sido submetidas àquela cirurgia, porque acaba se tornando uma mutilação. Porque pessoas que são convertidas, né, em mulheres genitais femininas, muitas vezes se viam como homens, que não desejavam que aquilo tivesse sido feito com o corpo delas. Então, em relação à criança intersexo, é muito importante que os pais, observando isso, se puderem, coloquem realmente essa opção de não identificado, ou um X, ou não coloquem essa opção, ou coloquem, mas permitam e tenham a cabeça aberta para que o filho ou filha se determine da forma que ela deseja, que ele ou ela deseja. Porque é muito agressivo, é um procedimento, é uma verdadeira mutilação você submeter uma criança a uma cirurgia somente para adequar a genitália dela ao que socialmente se espera daquilo, né? Para que a criança seja socialmente adequada, mas sem pensar no que naquela criança deseja para ela mesma. Era uma coisa que praticamente era feita de uma forma aonde não se dava nem escolha nem para os pais, né? Não, Era o que era mais viável, que fosse mais fácil, que talvez a genitália feminina fosse mais fácil Sim. de reconstruir, né? E aí ficava dessa forma. Como você disse, a ignorância, né? Na maioria das vezes. E, Luísa, o que você, com as suas andanças, com as suas pesquisas, com esses outros colegas que você já mencionou aqui, o que você acha que é preciso hoje, socialmente, para que a população LGBT tenha resguardado os seus direitos pessoais e os seus direitos legais? Muita luta, é necessário muita luta. Mas as pessoas não devem lutar sozinhas. Eu acho que as pessoas têm que se unir realmente, nem seja em torno de associações, mas lutarem de forma coletiva. Eu acredito que se as pessoas deixarem de lado algumas brigas internas ou questões assim de opiniões diferentes, porque dentro de cada grupo a gente tem opiniões diferentes. A gente não tem, a população trans não é homogênea entre si, a população de lésbicas não é homogênea entre si. As pessoas pensam de forma diferente sobre o mesmo tema, sobre os direitos delas, mas é muito importante que elas se juntem, as pessoas se juntem, formem associações, que entrem nas discussões, que busquem aliados também, porque tem muitas pessoas fora da população LGBT, mas que querem ajudar. Né? Nós queremos ajudar, nós queremos ser instrumentos para essa conquista de direitos. Então, nem que seja escrevendo um estatuto de uma associação, dando uma sugestão, olha, vá lá, registra essa associação, você já tem um número de pessoas, vá concorrer a editais, peça isso diretamente para a gestão pública, para a gestão estadual. Né? Nós estamos aqui para isso mesmo, enquanto operadores do direito, para apoiar essas pessoas no que elas precisarem mesmo, inclusive nesse combate a esse preconceito e ao combate a esse preconceito no judiciário mesmo. A gente observa muitas iniciativas nesse sentido, por exemplo, mais em relação às mulheres, em relação a gênero, a Camila, né, nossa querida Camila Rufato, ela tem o Direito Delas, que é uma plataforma maravilhosa de informação em relação a direitos das mulheres, e ela inclui também aí mulheres trans, né, mulheres lésbicas, sempre nas postagens dela. Então a gente vê que a disseminação da informação ela é muito importante. E a gente buscar firmar parcerias mesmo. As pessoas que precisam buscar firmar essas parcerias com advogados, os advogados entre si também se reunirem, né, em torno de comissões. A gente tem, né, a comissão aí da OAB, a Comissão Estadual de Diversidade Sexual e de Gênero. A gente recebe muitas reclamações, a gente recebe muitas demandas de diálogo institucional a partir da OAB. Então a gente deve usar todos esses instrumentos que a gente tem ao nosso dispor para ajudar mesmo nessa inclusão, nessa diversidade, que é muito importante. Você acha que hoje a dificuldade maior para a população LGBT seria esse massacre que eles já vêm sofrendo há tanto tempo da população de um modo geral, dos órgãos públicos, né, do poder público? Isso é um dificultador para eles hoje, essa união, esse aceita. Eu estou até trazendo esse assunto por conta, né, de momentos que nós vivemos em conjunto, onde a gente percebeu que as pessoas não querem ir
até um local onde não se trata de toda a população LGBT, que pelo contrário, a maioria ali é hétero e tal, e aí as pessoas têm uma certa resistência a estarem conversando sobre esses direitos. Você acha que seria em decorrência desse massacre que eles sofrem, dessas criações mirabolantes de empecilhos, por ser uma sociedade extremamente arcaica, né? Machista. Até porque dentro de muitas famílias eles são tabu esse tipo de conversa. Por mais que seja aos olhos de toda a família, é um tabu que não pode nunca ser mencionado. Exatamente. A gente observa, eu acho que realmente isso, questões meio mirabolantes. Eu não posso frequentar essa reunião que vai tratar ali de direitos da população LGBT, porque eu sou hétero, eu sou um homem hétero, eu sou macho. Uhum. O que eu posso querer? O que pode me interessar nessa reunião? Ou senão, vou desconfiar de mim. Nossa, vou desconfiar de mim. Então, isso é uma posição muito arcaica. Isso demonstra muito desconhecimento. A gente já disse aqui ignorância, mas eu digo desconhecimento, falta de estudo, falta de contato com pessoas que são diferentes. É tão interessante a gente conhecer outras pessoas, conhecer outras trajetórias de vida que são diferentes das nossas. O quanto que a gente aprende com isso é algo inimaginável. E a gente poder pensar num direito que atenda essa parte da população, que a gente pode ter essa criatividade para a gente adaptar o direito, para ajudar essas pessoas, eu acho uma oportunidade muito grandiosa, uma oportunidade que muitas pessoas perdem nesse mar de preconceito, nesse mar de suposições erradas, nessas ideias erradas. Você perde a oportunidade de trabalhar com essas pessoas para você pensar em direitos, você criar direitos, você lutar por direitos, né? Que a gente, enquanto advogados, nós todo dia lutamos pelos direitos dos outros. Então, por que não lutar pelos direitos da população LGBT? Por que não ir lá numa reunião? Por que não ajudar na constituição de uma associação? Por que não ouvir a filha de alguém? Nossa, a filha é lésbica, ela quer criar uma associação com outras meninas para lutarem pelos direitos dela. Por que você não vai lá procurar saber sobre o que elas estão precisando? Né? Eu estava hoje em contato com uma grande amiga minha, lá de Belo Horizonte, a doutora Mila, e aí ela virou para mim e falou: nossa, Luísa, você é uma pessoa maravilhosa, você é linda por dentro e por fora, eu não estou dando em cima de você, porque ela é uma mulher lésbica. E eu falei: não, Mila, eu sei que você não está, mas olha como é que as pessoas têm que se armar, né? Ela tem que dizer para mim que ela não está. Olha, Luísa, mas eu não estou dando em cima de você. Então, a gente tem que combater esse tipo de preconceito, esse tipo de suspeição que existe sobre as pessoas e se abrir mais ao respeito, se abrir mais à diversidade, a gente se conhecer melhor e procurar ajudar o máximo que a gente puder. E o lado contrário, por que às vezes a população LGBT também tem essa resistência de se unir? Né? Como nós falamos, não é porque é uma população lésbica que todo mundo tem que pensar igual, né? Não existe isso. Mas por que muitas vezes, quando se abre a oportunidade de se criar um embate, uma discussão sobre a matéria, a própria população às vezes não se inclui? Olha, eu vou te falar que existe uma resistência das pessoas pelo medo. É um medo. Isso não vai dar certo. As pessoas já se boicotam. Não, essa associação não vai dar certo. Não, se eu for lá procurar esse órgão aqui, eles vão me tratar assim, assim, assado. Então, eu entendo esse medo das pessoas de lutarem pelos direitos delas. Não se trata de, a pessoa é folgada, ela não quer lutar. Não, é um medo que a gente não entende, porque a gente não está nesse lugar. Nós não temos medo de frequentar associações, nós não temos medo de se reunir para pensar em direitos para a gente. Né? A gente não pensa que vai ser hostilizado num posto de saúde, que a gente vai ser hostilizado como servidor, que a gente vai ser hostilizado se a gente se apresentar enquanto associação para lutar pelos nossos direitos. Mas essas pessoas têm medo. Na verdade, elas sofreram tanto preconceito, massacre, que não querem mais se expor. Sim, e como é que a gente vai obrigar aquela pessoa? Né? Porque realmente é um local de dor mesmo. É claro que as pessoas têm as alegrias delas, elas têm as amizades, elas têm a família, têm um trabalho que, né, faz ela feliz,
Mas Tem uns traumas. tem os traumas, eles são muito grandes, eles são muito presentes. Eu percebo na dinâmica do dia a dia, algumas pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, que ficam dois mundos muito separados, né? Você vê a população LGBT, ela tá sempre com a população. Dando um exemplo aqui da nossa cidade, que é o Miss Gay, que hoje é um evento grandioso na cidade de Juiz de Fora, né, e tal. Mas você vê, ela é muito divulgada dentro de uma sociedade deles, né? Você não vê a gente indo a esse tipo de evento, não se abre tanto isso, né? E eu acho que talvez seja essa a principal conscientização, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho até principalmente da parte da sociedade hétero, que é o respeito, a empatia pelo outro, pela diferença, né? Porque a partir do momento em que a sociedade hétero entender que transexualidade não pega, não é contagioso, não tem cura, entendeu? Enquanto a sociedade no todo não entender isso, que é uma forma de ver a vida, é uma forma de viver a vida. Eu brinco, eu falo muito que casamento gay não é uma coisa para mim, até que alguém me peça, aí eu vou responder sim ou não, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam levar a vida com um pouco mais de leveza, né? Um pouco mais... Por que se preocupar com o que o outro gosta ou não gosta, o que o outro faz ou não faz, né? A partir do momento em que se respeita, se entende o outro, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E eu acho que é isso que a gente precisa, uma sociedade mais humana e menos sexual, vamos dizer assim, menos que pense menos com as questões da sexualidade e sim pense mais no outro, no ser humano, no indivíduo, né? Eu espero que nós que somos dessa geração aí 30 a mais, eu já sou 40 a mais, que a gente crie os nossos filhos com menos preconceito, porque as crianças não têm esse preconceito. E eu digo isso porque sou mulher, já sofremos preconceito por sermos mulheres, ouvi em uma das nossas andanças também de uma outra colega, que é mulher, negra e homossexual. Então, assim, ela fala, tudo que eu ganho todo dia, que eu consigo todos os dias, é uma vitória muito grande, né? Então, se a sociedade começar a ver isso de uma forma diferente, trazer a diversidade, eu não diria nem minoria, eu diria as diversidades para o centro, nós vamos ter uma sociedade muito mais igualitária, muito mais feliz. Sim. Né? E eu indico, quem quiser saber mais, os livros da doutora Luísa, pode adquirir. Vai ensinar muita coisa legal, é um material muito bacana, entender, e eu acho que a população LGBTQIA+, aprendi todas as letrinhas, é uma população que merece todo o nosso respeito, que tem uma criatividade maravilhosa, e que não fique nessa de que eu tenho que ficar no armário porque eu tenho que agradar aos demais, à minha família. Não, a gente precisa ser feliz, a vida é muito curta, né? Com respeito, a gente precisa ser feliz. Doutora Luísa, muito obrigado. Volte mais vezes. Você já saia de casa. Eu que agradeço a vocês por esse convite, pelas perguntas maravilhosas, por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho. E estou às ordens, sempre que precisarem, contem comigo. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima.